Olá, pessoal, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Márcia Barreto Entrevista. Eu hoje vou entrevistar a Rosângela Textor e a gente vai falar sobre cromoterapia. Vou tentar colocar aqui nos comentários o título. Vocês que forem chegando vão me dizendo de onde vocês estão falando, para eu saber que vocês estão aí. De vez em quando eu não consigo escrever, não sei porquê, agora sim. Quem for chegando vai me dando um oi aí. Enquanto eu coloco aqui o nosso título, Márcia Barreto Entrevista, Rosângela Textor. E o nosso tema de hoje é cromoterapia. Vai ser super legal. Então, aproveitem e comecem a convidar aí os amigos para estarem com a gente aqui. E a gente vai já começar. Pronto. Já vou fixar aqui o nosso tema. Pra gente deixar tudo direitinho. Vão mandando aí um convitezinho para as pessoas para estarem com a gente aqui. Vai ser incrível, mais uma entrevista da minha série de entrevistas. Venham, convidem os amigos. Quem está chegando aqui já na gravação, tenho certeza que vai valer a pena. Então você continua aí e assiste a gravação, que está disponível em todos os meus canais. E vamos lá. Não demorar muito para começar. Eu já estou convidando a Rô para entrar aqui comigo. Então, quem está chegando aí? Oi, Rô, querida! Seja bem-vinda! Boa noite! Boa noite, querida. É um prazer ter você aqui comigo no programa. Gratidão pelo convite, Márcia. Boa noite a todos. Isso, eu que agradeço. O primeiro, pessoal, um aviãozinho. E durante a live, não se esqueçam de clicar nos coraçõezinhos, porque o Instagram entende que o conteúdo está interessante e vai entregando para mais pessoas. E quando eu falo de entrega, eu falo de conexão. Às vezes a gente está ouvindo uma mensagem e lembra de um amigo, de uma amiga, alguém para quem a gente acha que aquele conteúdo valeria a pena. Então, não se esqueçam, mandem mesmo, porque pode ser uma excelente oportunidade para todos nós ouvirmos alguma coisa diferente. Antes de eu pedir a Rô para se apresentar para vocês, eu vou dizer para vocês como é que eu e a Rô nos conhecemos. Acho que isso é uma coisa bem legal. Eu e a Rosângela fazemos parte da ACITEC, Associação Internacional de Terapeutas Quânticos. Foi nessa associação, através das nossas reuniões, que eu conheci a Rosângela, assim como conheci também a Sônia Guerra, que esteve aqui comigo falando sobre o Reiki. E quando eu decidi que eu participaria da ACITEC, foi exatamente por conta daquilo que a ACITEC está propondo para a gente. Que nós sejamos contribuição, que nós nos preparemos para curar o mundo. E tem sido incrível. Nas nossas reuniões, a gente faz. E há uns 3 meses atrás, uma das nossas tarefas como terapeutas da ACITEC foi compartilharmos o nosso trabalho com alguém do grupo. E eu, por sorteio, caí para fazer o meu trabalho, apresentar o meu trabalho para a Rosângela. E é muito legal, porque o universo, a energia, gente, é alguma coisa que não é vista, é inexplicável, mas é algo que muda vidas. Eu vou convidar já quem estiver aqui com a gente no ao vivo. Quando eu encerrar com a Rosângela, eu vou entrar sozinha ao vivo para contar durante 15 minutinhos um episódio que aconteceu comigo, que é energético e que mudou tudo de ontem para hoje.
E foi assim, então, que eu me conectei com a Rô. E aí, aqui no meu programa, eu tenho procurado trazer pessoas que falem de conexão, que falem de relacionamentos, de pessoas. Nós não estamos aqui para vender ou divulgar terapias. Nós estamos aqui para nos conectar com pessoas. Esse é o meu objetivo e tem sido assim com todas as minhas entrevistadas. Então, Rô, querida, muito obrigada por ter aceito. Eu queria que você se apresentasse dizendo o que você faz, para que as pessoas te conheçam um pouco. Depois a gente vai entrar lá no nosso tema cromoterapia. Então, Tá bem-vinda. bom. Obrigada mais uma vez. Eu quero manifestar não só a minha gratidão, mas o prazer de poder estar falando com você. Eu venho acompanhando o seu trabalho e eu gosto muito, não só da maneira que você fala, que traz essa energia boa, quanto ao seu método que eu não conheço, né? Não o fiz, mas achei sensacional. Eu não sei dizer se é a mandala, achei sensacional o método Cristais naquela masterclass que você fez. Então, eu quero te parabenizar também e gosto muitíssimo do seu trabalho. E sim, né, Márcia, o tema Curar o Mundo, você falando, então veio a minha mentalização que o fato da gente levar, né, as nossas falas para as pessoas e aquilo que identifica que a pessoa que está do outro lado, de alguma maneira, se aquilo faz bem para ela, se ela pratica, ela leva para outra pessoa, do jeitinho dela, da forma dela. Então, essa é também uma maneira de curar, porque um vai passando para o outro sutilmente, indiretamente, né, Márcia? Isso. Então, é muito lindo esse trabalho. Bom, gente, boa noite novamente. Meu nome é Rosângela Textor, como a Márcia me apresentou. Eu sou terapeuta holística e quântica, apaixonada pelas energias, pela quântica, tudo que envolve energia, tudo é energia, né? Então, eu sou apaixonada pela quântica, propriamente dito. Também sou reikiana, cromoterapeuta, terapeuta floral de Bach, hipnoterapeuta, tenho também treinamento de reprogramação mental e vibracional, feito pela Elaine Ourives, e eu acho que é isso, se eu não me esqueci de nada. Vou só falar um pouquinho sobre isso, né? Porque é um comentário que acontece muitas vezes. Nossa, mas ela é tudo isso? Ou precisa ser tudo isso? E eu gosto sempre de dizer que um terapeuta é um especialista, assim como é um arquiteto que estuda novos materiais no dia a dia para cada vez fazer um trabalho melhor, assim como é um técnico de marketing digital que tem todos os dias que se atualizar ferramentas, assim como um médico que está em constante estudo à medida que as coisas vão mudando. Quando se trata de um terapeuta, eu percebo isso há anos, né? Que as pessoas vão dizendo, nossa, mas você não acha que deveria ser terapeuta de só uma coisa? E eu comparo com, você só usa roupa branca? Você só usa roupa preta? Nós somos multis. Nós somos multipensamentos, nós somos multipalavras, nós somos multipotências. Não só eu e a Rosângela, todos nós. Às vezes eu morro de rir comigo mesmo, que as pessoas me perguntam, mas quais são as suas formações? E eu brinco, eu acho tão chato dizer as minhas formações, porque eu sou uma terapeuta que junto todo o meu conhecimento para curar o mundo, para ajudar as pessoas a resgatarem o seu equilíbrio pessoal e aí transformar o seu mundo e transformar os demais mundos, né? Agora, o terapeuta quântico, esse nome quântico, ele também está muito em evidência, o que é uma coisa boa, porque quântico trabalha no ritmo da energia e é uma boa maneira para quem é terapeuta, inclusive, se apresentar.
Quis fazer só essa parte, porque numa das entrevistas que eu fiz, depois eu recebi um direct de uma moça que me disse assim: nossa, eu adoro esse trabalho, eu sou mestra em Reiki, mas eu nunca formei um reikiano, eu sei radiestesia, terapia de barras e mais uma outra coisa. Quando eu estiver preparada, eu vou atuar na área. E eu perguntei para ela: quando você vai estar preparada? Ah, quando eu tiver mais cursos. Não é o número de cursos que nos qualifica, é a nossa energia. Em algum momento, a gente pode não querer estudar essa técnica ou a outra, mas nós somos um conjunto de ferramentas. Então, para todo mundo que está aqui com a gente, que é terapeuta, que não é terapeuta, leva isso para a sua vida diária. Ah, eu sou bancária. E como bancária, eu já Quando aprendi que vamos tudo. estar prontas, né, Márcia? Quando Isso. estiver pronta, já morreu. Já A acabou. gente está sempre aprendendo. Quando ficar pronta, passou o tempo. Então, o exemplo do bancário, né? Ah, eu não tenho mais nada para aprender. Tem sim. A taxa Selic, o IOF, que muda todo dia. Nós estamos em constante aprendizado. Então, não se impactem quando vocês ouvem a gente, que é terapeuta, dizer: ah, eu sou cromoterapeuta, sou terapeuta floral, sou terapeuta do Access, sou terapeuta de mais alguma coisa. Porque simplesmente nós estamos atualizando os nossos conhecimentos e os nossos estudos. Ok? Então, Rô, dentro daquilo que você faz, eu sei que a cromoterapia é uma coisa bastante presente na tua rotina. Eu queria, então, que primeiro você falasse um pouquinho do que é a cromoterapia para nós e depois como é que a cromoterapia funciona num atendimento. E quem tiver alguma pergunta e quiser colocar aqui para mim no chat, pode colocar que a gente vai tentar responder. Ok. Se você me permite, antes de entrar propriamente dito nos tratamentos, eu vou contar um pouquinho da história da cromo bem rapidamente, porque existem muitas terapias e todas são funcionais. E muitas das técnicas terapêuticas, dos recursos, elas não são um meio visível. Infelizmente, nós como seres humanos, a gente tende a acreditar naquilo que vemos. Então, eu quero contar a historinha justamente para poder até levar um pouco mais de reflexão para o pessoal, porque não pelo fato da crença, porque as terapias energéticas, elas não dependem daquilo que você acredita. Porém, quando você faz um tratamento, seja de reiki, seja de cromo ou qualquer outro recurso terapêutico, outra terapia, quando você não acredita, há muita probabilidade de você trazerem pensamentos que não sejam congruentes. Então, você acaba se sujando. E aí você diz que o tratamento não foi efetivo. Então, eu vou iniciar, Márcia, com base nisso que eu falei, contando um pouquinho da história da cromo. Então, a cromo, assim como muitas outras terapias, gente, ela é muito antiga. Vem lá 3.000 anos antes de Cristo. Então, muito das civilizações que utilizava, e a maioria acontece no Egito. Então, Egito, Hindu, Índia, não precisa nem falar da Índia e a cromo, né? Então, no Egito, né, eles utilizavam muitas águas solarizadas, né? Então, olha quanto tempo que já vem as águas solarizadas pelos raios, né? Enfim, a cura pelas mãos. Depois veio a China, que ela colocou a cromoterapia, ela inseriu nas ferramentas da medicina da Ayurvédica. Depois veio a China, que também trabalhou com os alimentos e também com os distúrbios, com os desequilíbrios internos, tudo por meio das cores, de forma direta, de forma indireta. Indireta, depois eu vou dizer um pouquinho mais à frente, que é pelos raios solares, que a gente acaba não visualizando a olho nu, então eu classifiquei como indiretas. Então, desde lá das civilizações antigas, muito tempo antes de Cristo, já se usava a cromoterapia.
Tem um cientista chamado Von Goethe, que é um cientista não, um pintor, me desculpa, que ele ficou 40 anos fazendo uma pesquisa sobre as cores e efetivou um livro, lançou um livro chamado Teoria das Cores. E foi a partir desse pintor que surgiu a evidência, ele descobriu, devido às pesquisas dele, a intensidade de cada cor. Então, foi onde ele classificou cada cor. Vermelho, que é estimulante, foi quando ele deu a classificação para cada cor. Foi a partir dele que houve essa descoberta. Em seguida, passou muitos outros depois, falando sobre a cores, sobre a cromo, né, que é a terapia das cores. E aqui no Brasil, foi o René Nunes. Então, foi o René Nunes, ele descobriu, foi a grande descoberta aqui no Brasil, foi quando as pessoas passaram a acreditar mais no poder desse tratamento. Tá? Então, a cromoterapia, ela é a terapia das cores, que ela as cores, cada cor, ela tem uma energia, ela é emitida por vibração. Essa cor que ela impacta, ela influencia o nosso corpo, de que forma? Deixa eu achar uma melhor maneira de explicar. É que é tanta coisa mentalmente, deixa eu explicar melhor. Nós somos tudo, foi comprovado cientificamente que tudo é energia. Tudo. Então, existe o átomo, no núcleo do átomo é pura energia. Em volta temos os prótons, os nêutrons e os elétrons. Como que funciona bem rapidinho, para que possa ficar bem entendido? O elétron, ele pula para o núcleo do átomo e volta para o local dele, uma distância. Quando ele volta e retorna, ele traz a luz. Então, funciona dessa forma em todas as cores e em nós. Porque nós temos cores na nossa aura, ou para quem gosta de chamar de campo eletromagnético. Então, nós somos cores e tudo ao nosso redor é com cores. E essas cores, elas são energia baseada nessa vibração devido a essa explicação. Por cada cor e tudo que há, existe energia, por conta de existir átomo. Então, essa explicação é para que vocês entendam como a cor influencia de forma efetiva em alguma patologia, entende? Porque, Márcia, muitas pessoas ainda dizem que a cromoterapia ela é muito sutil, mas ela não é tão sutil assim. E por que essas falas de sutileza é como se ela não houvesse uma efetividade, uma assertividade no tratamento? Mas existem dois pontos aí. O primeiro, que eu havia dito, que a pessoa, tudo é um tratamento, né? Você pode fazer uma única vez, mas preferencialmente você vá outras vezes, porque é um tratamento. Então, a primeira é aquilo que eu disse. A pessoa, se ela está aberta para receber o tratamento, aquilo vai se transmutar, ela vai restabelecer a saúde dela pelo tratamento da cor aplicada. Porém, se houver algum tipo de resistência com base na crença dela, ela pode se sujar novamente. A esse primeiro impeditivo, entende? E o segundo impeditivo a pessoa trazer uma situação, por exemplo, se não tiver claro as minhas falas, você pode interferir para que a gente alinhe certinho, tá? Tá ótimo. Porque eu quero trazer de forma clara para que as pessoas entendam perfeitamente, nunca mais ache que não é tão funcional a terapia por ser cores. Né? Sim. Que por ser cores, eles acham que é sutil por esse primeiro motivo que eu disse, e justamente porque você não vê, né? Então você aplica a cor, você não vê, então você fica meio cismado se aquilo realmente está fazendo efeito. Mas, assim como eu disse que o nosso corpo tem cor, cada patologia, cada doença também tem uma cor. Então, o que acontece? Devido a esse processo do átomo, da energia que eu falei,
Então, uma cor, quando ela posicionada naquela queixa, o que que acontece? Os nossos olhos, ele capta essa cor. Ele transforma essa cor em química para o nosso corpo. E essa química, ela expulsa a doença do seu corpo. Entende? Porque cada cor, ela tem uma energia e cada cor ela funciona para um tipo de tratamento. Ou associada com outras também numa sequência para o mesmo tipo de tratamento, mas numa sequência de cores. Então, por conta dessa energia, dessa intensidade, dessa vibração, ela influencia primeiramente captada pelos meios oculares. E essa informação que entra, ela atinge primeiramente o nosso emocional. Ela não atinge o nosso racional. Ela atinge diretamente o nosso emocional. Então, veja como o tratamento de cromo é eficaz para a pessoa. Cada chakra, cada nosso centro energético nosso, ele tem uma cor. E os nossos chakras também são vibração, também são energia. São ele que capta a energia externa que alimenta o nosso corpo para se manter saudável. Então, a cromoterapia, ela é uma terapia natural. Ela é uma terapia que você mesmo pode usufruir dela na sua casa. Pelo sol, né? Pelas cores, você pode visualizar o seu estado de espírito pela cor que você usa. Todas as cores, ela transmite, ela tem uma informação. Eu aprendi que, por exemplo, o laranja, eu vou estar falando e vou estar inserindo mais coisas, tá, Márcia? Que o laranja, ele é uma energia de vitalidade. Então, é muito difícil você ver uma pessoa com uma cor laranja e achar que ela está depressiva. Porque a informação daquela cor é de vitalidade, é de estimulação, de estímulo. Então, é muito legal saber das cores, é interessante conhecer que cada cor representa, como ela funciona e entender que nós temos cores ao nosso redor. O nosso corpo é colorido, o nosso alimento é colorido, a energia solar é colorida. E nessa história que eu contei um pouco dessas pessoas que foram descobrindo a cromo, também tem o Newton, né? Tem o Isaac Newton que fez aquela descoberta do prisma, que inclusive descobriu que o branco tem todas as cores justamente por causa dessa pesquisa que ele fez, né? Onde ele colocou o prisma de vidro na luz solar e uma folha de papel, né? Então aí ele pôde ver que na folha de papel tinha todas as cores. Então, gente, a cor branca, por exemplo, o sol que a gente vê acha que é amarelo, mas ele é branco, ele contém todas as cores. Então, terapeuticamente, você pode estar usufruindo disso aí dentro da sua casa. Pelo sol, pela água solarizada, pela energia da roupa, você pode ver seu estado de espírito pela energia da roupa, a roupa que você colocou, se você se observar. Você pode receber a energia pela cor dos alimentos que você está consumindo. Então, tem muitas formas. E hoje já existe chuveiros com cores, né, Márcia? Existem uma série de produtos ao alcance de todos nós para poder fazer esse trabalho conosco. E o entendimento, a informação, o entendimento de cada cor é importante só para você saber usar, né? Não usar uma cor de repente num momento que não é oportuno. Então, a terapia das cores é natural, como eu havia dito. Ela é por meio de vibração, por meio de energia. Cada cor ela tem uma energia, cada doença ela tem uma energia. Ela é influenciada no nosso corpo, ela influencia nosso corpo por ondas. Ela é influenciada pelos nossos sensores, nossos 5 sentidos. Porém, o meio
que é influenciado mais rapidamente são os nossos olhos, a nossa percepção mais rápida. Ela leva essa informação para o nosso corpo. Então, essa informação ela é transformada em uma química que expulsa aquela patologia que você está, tá? Então, a cromoterapia, ela funciona dessa forma. Em um tratamento, como que a gente Antes de você utiliza... entrar no tratamento, Rô, vamos fazer aqui um beabá para facilitar ainda mais as pessoas. A Tá. Rosângela está trazendo para a gente a cor é uma energia, a cor é uma vibração. A cor ela é mais facilmente percebida pelos nossos olhos, mas ela também é percebida pelos outros 4 sentidos. Quando a gente coloca uma roupa laranja, como foi o exemplo da Rosângela, eu posso achar que o meu corpo não está recebendo nada, mas as minhas moléculas, as minhas células, ligadas ao meu campo emocional, que sabe que eu estou de laranja, começam a captar aquela energia que tem naquela cor. Na sua casa, vocês podem, por exemplo, ter uma parede de uma cor azul, verde, e você entrar naquele ambiente e se sentir mais calmo, mais equilibrado, com paz de espírito. Se você tiver uma casa que você tem um cômodo com uma parede vermelha e uma laranja, provavelmente você vai se sentir agitado, porque os seus olhos estão vendo e as suas moléculas estão se abrindo para receber a vibração daquela cor. Eu gosto de falar sobre isso porque muitas pessoas acham que, não sei se isso funciona. E eu digo que nós somos nosso próprio exemplo. Eu já disse isso em alguma entrevista minha ou alguma live minha. Eu adoro preto. Eu gosto de preto. Mas se eu algum dia estiver bem para baixo, bem desanimada, me sentindo desmotivada, eu não visto aquele preto. Porque eu sei que ele não vai contribuir comigo. E isso é interessante a gente pensar na cromoterapia. Quando um terapeuta de cromoterapia, como a Rô vai entrar no atendimento, faz essa análise do campo energético, esse terapeuta contribui muito para a forma de ver a vida da outra pessoa. Se é uma pessoa muito cheia de introspecção, e se ela tiver sempre de azul clarinho, de verde clarinho, ela vai continuar introspectiva, mas com pouca energia. Então, ela não precisamos colocar amarelo em quem não gosta de amarelo, mas precisamos colocar um pouco mais de energia, de vibração da cor. Então, lembrem, olhar para algo colorido é a primeira janela da sua alma para você captar a energia da cor. A segunda janela é o seu próprio corpo, que não sabe dizer o nome da cor, mas sabe reconhecer a vibração, a frequência. E é por isso que dá certo. E também, não confiem em nós, experimentem. A Rô vai trazer mais uns ensinamentos agora. Vocês experimentem, não precisam confiar cegamente. Tem que abrir os olhinhos, mas experimentem. Olhem para você. Nossa, hoje eu saí toda de vermelho. Como eu me senti? E tive agitada o dia todo. Talvez o vermelho não seja para você. Aí tem aquele dia que você sai de azul e você passa por um monte de dificuldades e parece que nada te afeta. Você chega em casa e diz assim: como é que eu pude manter a calma diante daquelas situações tão difíceis? A cromoterapia que você vestia estava facilitando esse processo. Então, é bastante simples. Acho que a tua explicação técnica foi fabulosa. A gente precisa saber, porque todas as terapias têm uma ciência por trás. Nós não fizemos assim e resolvemos ser cromoterapeutas. Nós mergulhamos muito no estudo para desenvolver o nosso trabalho.
Então é importante também que vocês saibam, quem está aqui com a gente, que existe uma ciência, mas que essa ciência ela é absorvida pelos nossos olhos, depois pelo nosso corpo, depois pela nossa consciência, que começa a gostar daquilo e transforma todo o resto. Então, obrigada, Rô. Eu achei que era importante dar essa facilitada Foi aqui para as ótimo. pessoas. Foi ótimo. Agora, você vai falar para a gente como funciona uma terapia com a cromoterapia. Vou falar. Só dando uma palhinha sobre o que você estava falando, é muito interessante porque, assim, isso que eu vou colocar agora é notável, todo mundo percebe. Perceba que os adolescentes, a maioria deles usam preto. Por que que usam preto? Porque eles estão com excesso de energia. Quando eles estão com excesso de energia, eles usam inconscientemente para reduzir. A gente acha que eles estão meio loucão, que já estão roqueiro, mas não, inconsciente, porque o nosso corpo é uma conexão, nosso corpo é conectado com a nossa mente. Então, eles transmitem informação. Então, o nosso corpo, no nosso ato inconsciente, ele faz esse trâmite. E os idosos, percebam que os idosos usam roupas coloridas, às vezes a parte de cima bem estampada, a parte de baixo bem estampada, ou a maioria deles, por conta dessa falta de energia. Eu acho isso muito interessante, porque é visível a gente caminhar na rua e se deparar com um ou outro nessa vestimenta. E isso é um ato inconsciente, mas um é pelo excesso de energia, que ele quer acalmar um pouco, e o outro é pela falta de energia. Conforme você vai ficando mais velho, a sua energia ela vai diminuindo. E aí entra também a importância de você estar sempre alinhando os seus chakras e sempre fazendo uma energização, né, Márcia? Sim. Enfim, gente, vamos lá. Eu queria falar também que as cores, ela tem temperatura, ela tem peso e ela tem ação, tá? A temperatura são as cores quentes e as cores frias, né? Vermelho, laranja, são cores mais quentes. As frias, azul, verde, índigo, violeta. E isso também requer essa observação quando você vai, é muito, na verdade, relevante quando você vai atender uma pessoa, tá? O peso, eu vou dar aqui um exemplo para ficar bem facinho. Se você colocar uma régua num equilíbrio e estiver batendo um raio de luz, a régua tende a cair onde está direcionada ao raio de luz, tá? E a ação é a ação vibratória, né? Então, em um ambiente, devido à ação, ela pode diminuir ou aumentar a temperatura, ela pode esquentar ou esfriar. E esse ambiente, gente, também é um ambiente no geral, mas é um ambiente do nosso corpo, entende? Então, no nosso corpo, localizando, quando você faz um tratamento localizado, pode ocorrer esses três processos, ocorre esses três processos, tá bom? Bom, então, em um atendimento, Márcia, uma das coisas que eu propriamente, não sei se todos os terapeutas de cromo faz, mas eu faço a limpeza da aura, que é feita com a cor azul, né? A cor azul, ela transmite e ela faz todo um tratamento para levar uma tranquilidade, uma calmaria. Ela é muito conectada com a espiritualidade, com a leveza. Então, a gente faz a limpeza da aura com a cor azul. E aí você pode fazer o tratamento com um banho de luz, dependendo do que a pessoa vai te trazer. Ou você pode fazer um tratamento local, de acordo com aquilo que você conversou com a pessoa, né? Então, geralmente, o vermelho, geralmente não, o vermelho ele é uma cor estimulante,
Então, eu não vou lembrar de tudo, mas o vermelho é utilizado, por exemplo, para pessoas que estão desanimadas, depressiva. Ele pode ser usado para resfriados sem febre. Ele é uma energia muito poderosa. Ele traz força vital. Ele é relacionado com o físico, com o seu corpo material. Ele também ajuda em alguns ferimentos, exposição mesmo, ferimentos mesmo, entre outros, tá, gente? Eu não vou lembrar de todos, né? Mas o vermelho, ele é a cor da paixão, a cor do desejo ardente. Ele é relacionado também com os nossos chakras superiores, porque relacionado também, ele tem a cor do nosso chakra básico, mas é relacionado com os nossos superiores. Por quê? Porque o básico e os nossos superiores têm uma ligação, tá? Ele é vital para a nossa vida, o vermelho, tá? Só que tem que tomar cuidado, por exemplo, como ele energiza, ele traz idade. Então, por exemplo, numa pessoa que ela já vem com uma irritação, que ela já está irritada com algumas questões, estressada, então eu posso aplicar ou com cautela ou eu posso utilizar um outro tipo de cor, substituir uma outra cor, tá? E isso é de extrema importância, porque o vermelho, ele tem uma ação muito rápida. Ele magnetiza, não estou achando outra palavra, ele magnetiza no tratamento muito rapidamente. Questão de segundos, então você tem que tomar muito cuidado, porque você não pode ficar muito tempo absorvendo essa cor, mesmo se for com tratamento. Existe um tempo. Então é legal falar isso, porque vocês que estão ouvindo falar sobre as cores e de repente você tem uma lâmpada colorida na sua casa, enfim, você quer passar a usar, cuide para o dia que você não está muito irritado, que você não está muito nervoso, para você aplicar o vermelho, tá? Se você quiser aplicar o vermelho, você pode aplicar na parte da manhã, porque a parte da manhã, geralmente, a gente já está mais calmo, tá? Nunca use o vermelho à noite, né? Use o vermelho na parte da manhã, porque ele é uma cor que estimula. Pode parecer que não, mas quando a gente ver uma pessoa ou ver alguma coisa vermelho, imediatamente nossos olhos vai naquela direção. Por isso até que se usam muito em propagandas, né, Márcia? Muito em O vermelho, ele é publicidade, muito estimulante. nas apresentadoras de Exatamente. TV. Comecem a observar como é que se apresentam de vermelho, porque magnetiza o nosso próprio olhar, o vermelho. Né? Quero aproveitar, Rô, para te fazer duas perguntas muito interessantes que colocaram aqui para gente, que acho que vai contribuir com muitas pessoas. A primeira pergunta: quem usa um uniforme para trabalhar numa cor escura, por exemplo, preto, azul marinho, seria interessante usar um acessório colorido para quebrar essa cor tão pesada? Ou então, às vezes, a pessoa até tem um uniforme de trabalho azul royal, um azul vivo, mas a personalidade de quem está usando não se dá bem com aquela cor. Um acessório seria um complemento interessante para essa roupa? Com certeza. E até mesmo, Márcia, para aqueles que têm a possibilidade ou querem, né, usar uma outra roupa por baixo. Não a roupa total, mas de repente uma camiseta de uma outra cor por baixo, para não ficar tão pesada. Essa seria Mas a minha indicação. Exatamente. Mais do que um fundamental acessório, você usar. eu precisaria usar uma camisetinha, uma blusinha por baixo, na cor que mais me conforta, porque a cor Exatamente. que me conforta neutraliza aquela cor que me aborrece. Né? Isso mesmo. O acessório também. Tanto no nível, Márcia, inconsciente, como no nível consciente. Porque se eu tô com um colar de uma cor que eu gosto, eu viro e mexo e vou olhar para ele.
E É mesmo que você não verdade. perceba, aquilo vai influenciar, vai fazer a diferença. Então, sim, é muito, muito legal a pessoa estar usando um acessório ou uma camisetinha por baixo, até mesmo um enfeite de cabelo, a própria maquiagem, né, dependendo do lugar, assim. Enfim, algo que te traga exatamente isso que você falou, conforto e identificação com o seu estado de espírito, com a sua própria personalidade, né? Eu, por exemplo, amo verde. Então, eu já sei, até por muito tempo eu não entendia, mas eu só aceitei. Eu não fiquei brigando, eu só aceitei. Mas é uma cor que eu amo e todo mundo que me conhece sabe que eu amo. E geralmente cada ser tem uma cor preferida, que é aquela cor que identifica com a sua personalidade, né? Não só com o seu estado de espírito, porque eu gosto de verde, mas tem dia que eu tô brava. Mas Claro. é isso que você disse, relacionado à sua personalidade. Isso. E hoje eu tô Uma de outra. verde-limão, foi Isso, proposital, porque nós claro. vamos falar do verde. Então, falando já aqui do verde, eu vou seguir aqui certinho, mas já entrando por verde, o verde ele é relacionado ao cardíaco, né? E ao chácara cardíaco também, né? Porém, o verde-limão é uma mistura de amarelo com verde. Então, o que ele faz? Para vocês que estão me olhando, o verde ele é mais chamativo, ele é mais energizante, e é isso mesmo, porque o amarelo ele dá essa estimulação e ele expurga, ele manda para fora. E o verde ele traz a regeneração. Então, o verde-limão ele tem essas duas funções, quebra e regenera, tá? E aí falando do Nossa, verde, todo depois mundo vai então querer eu vou usar falar, verde-limão. Todo mundo vai querer ele sair de faz essa verde-limão ação. agora. Todo mundo. O verde-limão, ele faz esse trabalho. O verde é maravilhoso, né? Mas eu não vou pular aqui, eu falo demais, então eu vou pausar aqui e Então, falar mais. deixa eu só te fazer mais uma pergunta. Os Vai, animaizinhos de estimação também podem se beneficiar nos processos de cura com cores? tudo, tudo pode se beneficiar. A sua casa pode se beneficiar, as plantas podem se beneficiar, ela já se beneficia da luz solar, né? A fotossíntese é uma inteligência incrível. Que a fotossíntese, inclusive, ela faz essa transmutação, essa transformação da energia solar para a química que vira uma molécula de glicose e que alimenta a gente e que nos dá aquela energia de movimento para o nosso corpo físico. Então, imagina, gente, o benefício que é as cores, né? E como a gente tem ela aí de graça na natureza e a gente acaba não se beneficiando. Tomar banho de sol, né, Márcia? Como é importante tomar um banho de sol por 15 minutos. Depois eu vou dar algumas diquinhas bem rápidas, se der tempo. Mas sim, Márcia, os animais, eles são... Eu vou te sugerir que você nos dê dicas com as cores, ao invés Tá, de falar muito profundamente sobre elas, porque o nosso tempo não tá, é muito grande e aí tá. todo mundo que está aqui com a gente tem a possibilidade de entrar em contato com a Rosângela, de se aprofundar, de fazer um atendimento e aí mais do que a gente se aprofundar em cada cor e não conseguir ir Sim. adiante. Então fala um bocadinho das cores e vai dando pequenas dicas que a gente possa usar no nosso dia a dia. Tá bom. Então vamos lá. Então a dica uma já tá aí, então. Banho de sol. O banho de sol, ele revigora, né? Fora dizer que você tem uma conexão maior com a divindade, mas por conta do sol ter todas as cores, você é beneficiado de forma intensa. Então, banho de sol, pelo menos 15 minutos. Você vai sentir diferença se você começar a fazer disso uma prática. Ai, tudo bem, não precisa, né, todo dia. Comece a planejar pelo menos 2, 3 vezes por semana. Que seja, que tenha uma consistência, não precisa ser todos os dias. Porque então você vai, quando você for tomar o banho de sol, você não está andando na rua com os pensamentos ali. Quando você tomar o banho de sol, você está preparado para ir tomar esse banho de sol.
tá? Porque os seus pensamentos também podem intermediar, e não que não vá funcionar, mas de repente não funciona da forma melhor que você poderia receber, tá bom? Eu vou falar então em seguida do laranja, que eu dei uma ultrapassada aqui no verde-limão, mas eu vou falar do laranja. O laranja, ele também é uma cor estimulante, com menos intensidade que o vermelho, tá? Ele é uma cor da criatividade, da energia. Ele é uma mistura de amarelo com vermelho. Acho que é isso, amarelo com vermelho. Isso, né, Márcia? Ele é uma mistura do amarelo com o vermelho, por isso da substituição do vermelho. Quando você não pode aplicar num cliente, paciente, o vermelho, por conta, de repente, desse cliente ter pressão alta, você substitui pelo laranja, tá? O laranja, ele também tem essa ação de quebra, né? Então, você pode utilizar o vermelho com o amarelo, o laranja com o amarelo e o verde, por exemplo. Porque o laranja com o amarelo, ele faz essa expurgação, ele expulsa, ele tem essa ação de expulsar. E o verde neutraliza, tá? Quais são o laranja? Ele é relacionado também ao nosso chácara umbilical. Nosso chácara umbilical, ele tem essa cor laranja, tá? Mas isso não significa que você não possa fazer um tratamento em outras partes do seu corpo, porque ele tem outras funções. Deixa eu dar uma colinha aqui, porque nem tudo eu lembro de cabeça. Nem precisa. Ele tem o benefício ele beneficia a circulação, ele também é antidepressivo, ele aumenta a oxigenação celular e ele elimina, regulariza o fluxo de líquido nos corpos. Então, assim, gente, benefícios são inúmeros. Nós temos benefício para o nosso corpo físico, nós temos benefício para o nosso psicoemocional, nós temos benefício para o nosso mental, tá? Então, os benefícios são inúmeros, tá? Quase nenhum deles tem contraindicação, mas tem o vermelho e o laranja, o amarelo um pouquinho, tem algumas contraindicações para pressão alta, para quem tem pressão alta, para quem está com febre, porque são cores quentes, né? Então, você não vai colocar quente em cima do quente, né? E quem tem inflamação, quem está com algum tipo de inflamação também, é legal você substituir, né, por uma cor mais leve. Ou diminuir o tempo que você vai aplicar aquela cor, se for realmente fundamental, e depois utilizar uma outra cor calmante. Tem uma então, perguntinha laranja, aqui, Rô. Oi? Eu não ouvi Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Pode falar. Para um animalzinho alérgico que tem muita coceira, o que poderia ser indicado como cor? Para alergias, para coceiras? Tá. O que a gente pode usar? A gente pode trabalhar com as cores frias, tá? As cores quentes aí nesse local não seria aconselhável. Então, você pode trabalhar com o azul, pode trabalhar preferencialmente com o verde, tá? Porque o verde, ele é a cor que regenera. Eu posso aplicar um pouquinho para expulsar? Posso em poucos minutos. De repente, eu posso aplicar um amarelo ou um laranja em bem poucos minutos. E deixo um tempo maior o verde. Que o verde, ele faz toda essa parte de regeneração. Ele traz uma tranquilidade, seja emocional ou física, mas uma tranquilidade equilibrada por conta por própria função dele. O azul, ele é aquele calmante total. Então, o azul, ele também tem que ser usado com parcimônia, porque tem determinadas situações que, senão você fica apática de tanta moleza, né? Então, nesse caso, Márcia, pode ser um pouquinho de alguma das cores que vai fazer a função de adstringente, de expulsar, e posso utilizar também o verde ou o índigo,
ou também posso usar o índigo, ou o violeta. Aí eu teria que saber um pouco mais quanto tempo que Claro. vem, tá? Mas assim, de imediato seria isso. Vou Então, aproveitar, Rô, e pode eu falar, amor. quero abordar com você o assunto atendimento. Por exemplo, quem me perguntou sobre a cor para o cachorrinho alérgico foi a Adri. Se a Adri quiser fazer um atendimento com você para cuidar desse animalzinho de estimação, né? Nesse atendimento, você vai fazer uma entrevista, você vai fazer perguntas, claro, provavelmente, e vai ensinar a essa mãe de cachorrinho um protocolo, se ela não for uma pessoa que possa ir até você, uma pessoa que possa fazer a terapia com as cores na sua própria casa. É assim que funciona? Eu estou correta nesse meu pensamento? Sim, tá sim, é isso mesmo. Porém, Márcia, cada equipamento ele tem uma potência de luz, né? Então, assim, essa pessoa ela teria que ter, por exemplo, me falar, olha, eu adquiri esse espectro de luz que tem a potência X, porque senão, se for, se a influência das cores depende também do aparelho que você tá, porque é comprimento da onda, né? Então Sim. depende do aparelho que você tem. Por exemplo, se eu pegar uma lâmpada, talvez não seja tão funcional por conta da força, não sei se eu estou me explicando bem. Sim, uma lâmpada comum colorida, uma lâmpada comum verde ligada no ambiente em que o cachorrinho da Dri está, não vai ter uma atuação tão rápida e tão precisa quanto teria um aparelho de cromoterapia. Mas, levando em consideração que nem todas as pessoas vão ter possibilidade física de distância. Uma, Márcia, cortou um bom pedaço aqui para mim.